Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Cálculo Diferencial Integral 1. Espero que vocês tenham estudado, feito os exercícios, participado no AVA, através do fórum das discussões, tirando dúvidas. Então, vamos lá para mais uma aula de Cálculo Diferencial Integral 1. Hoje, vamos dar continuidade à aula de derivadas. Na aula anterior, nós chegamos a um determinado limite, onde a gente definiu aquele limite como a derivada de uma função em um ponto. Hoje nós vamos dar continuidade, vamos mostrar mais uma forma de escrever aquele mesmo limite, uma outra notação, para a gente dar continuidade a esse conteúdo de derivadas. Então, primeiro vamos falar de taxa de variação. O que foi que a gente fez na aula anterior? Nós pegamos uma reta secante a uma curva, uma reta que toca a curva em dois pontos, aproximamos esses dois pontos através da curva, chegando na que a gente chamou de reta tangente à curva. Então a gente construiu um limite que fazia essa aproximação. Hoje nós vamos fazer o mesmo procedimento, ou seja, a gente começa com uma taxa média, que já é conhecido da gente, já vem trabalhando, e desenvolve para chegar no que a gente chama de taxa de variação instantânea. Então, hoje o que nós vamos fazer é mostrar uma outra nomenclatura para representar a mesma coisa. Tá? Então vamos lá. Nós temos aqui uma função, né, o y é igual a f de x. Vamos fazer o x, né, na coordenada horizontal, variar de x1 até x2. Tá? Essa vai ser a variação em x, que a gente também chama de incremento, essa variação. Tá? Vamos representar isso com ΔX, x2 menos x1. Tá? Ou como a gente vê lá no ensino médio, não é? Posição final menos a inicial. É isso que representa esse ΔX. Tá? O ΔY na coordenada, né, vertical, o ΔY, AF nesse ponto x2, menos a função no ponto x1. Né? Em que, olhando para o gráfico, como a gente fez aqui na aula anterior, então vamos lá. A reta secante que toca a curva em dois pontos, tá? Essa medida aqui agora, que é a função f de x2, essa medida menos essa f de x1, que resultante esse pedacinho aqui, que a gente está chamando de ΔY. Então, para a gente usar uma outra notação mais compacta. Tá? A mesma coisa que a distância entre esses dois pontos, né? x2 menos x1, é o ΔX. Então, como nós vimos que a taxa média de variação aqui é ΔY dividido por ΔX, quando você calcula a inclinação da reta secante. Né? Então, nós temos essa taxa média aqui. Então, o que nós vamos fazer hoje em relação à aula anterior vamos chamar isso aqui ΔY e isso aqui ΔX. Então, nós vamos chamar essa coisa de uma forma mais compacta. Tá? Então, nosso objetivo agora é esse. Então, feito isso, o que foi que a gente fez na aula anterior? A gente aplicou um limite para fazer o ponto, no caso, x2 aqui, tender a x1, através da curva, lembrando, né? A gente vai fazer esse ponto x2, tender a x1, através da curva. Tá? Então, essa reta secante vai se tornar essa reta tangente quando a gente passar esse limite. Então, quando a gente faz isso, essa taxa de variação média, a gente passa o limite. Veja, a gente poderia fazer x2 tendendo a x1, escrever aqui. Mas note, quando x2 tende a x1, isso aqui vai dar quanto? Vai se aproximar de zero, né? x2 está se aproximando de x1, vão ficar quase iguais, ou seja, se igualar x2 igual a x1, isso aqui vai dar zero. Então, eu poderia fazer x2 tendendo a x1, ou simplesmente ΔX tender a zero. É o que vai acontecer se esse cara se aproximar de x1. Correto? E do lado esquerdo, como a gente aplicou o limite do lado direito, a gente também tem que fazer o mesmo do lado esquerdo. Então, a gente representa, né, a leitura aqui é limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Então, vejam, nós vamos sair de uma notação mais pesada para uma notação mais compacta, mais simples, tá? E mais, nós vamos chamar tudo isso aqui de apenas f' de x1. O que significa isso? Que esse limite é o limite da derivada que a gente definiu na aula anterior, tá? Então, significa que esse limite aqui, ó, é a derivada da função no ponto x1. Então, essa linha aqui representa a derivada. Tá? A gente vai começar a usar essa notação. Então, a definição que a gente vai usar agora. A derivada f' de a, ou seja, a é um número qualquer, né? É a taxa. Então, a gente já reconheceu esse limite aqui como a derivada de uma função, a gente definiu na aula anterior, né? Então, vamos chamar agora esse limite f' de x1, ou seja, a derivada da função no ponto x1. Tá? Então, a nossa definição de derivada fica: a derivada f' de a é a taxa
instantânea de variação de y igual a f de x em relação a x, quando x igual a. Ou seja, a derivada da função em um ponto. E a resposta disso que a gente vai obter é um número. Tá? Então veja, ó, o termo que a gente está usando, taxa instantânea de variação, ou simplesmente taxa de variação. Em diversos problemas da natureza, da ciência, das engenharias, etc., aparece esse termo taxa, ou ainda razão de variação. Isso, então, é uma ferramenta da matemática que é bastante importante, que vai solucionar diversos tipos de problemas, como a gente vai ver neste curso, como vocês vão estar estudando, vendo as listas de exercício, e vão poder se aprofundar um pouco mais. Então, guarde esse termo, taxa ou ainda razão. Lembrando, mais uma vez, que nós começamos de um conceito conhecido, que é uma taxa média, onde depende de duas distâncias, para uma taxa instantânea, no pontual, um conceito novo, através do limite que a gente aplicou. Né? E mais, lembrando que essa derivada nada mais é do que a inclinação da reta tangente, como a gente viu. Ok. Mais uma vez, voltando na aula anterior, nós mostramos lá, nós chegamos nesse limite para representar a derivada da função num ponto. Hoje a gente vai usar a notação compacta, simplesmente f' de a. F' de a quer dizer isso aqui, a gente tem que ter em mente o que significa isso. Tá? Então, e mais, nós vamos agora pegar não só a derivada particular em um ponto a, mas vamos pegar agora, escrever esse limite como a derivada de uma função em um ponto quaisquer. Para isso, vamos trocar o a pelo x, simplesmente trocar o a pelo x. Pronto. Aí aqui agora nós temos a derivada da função em um ponto qualquer desta curva. Então, vejam, a diferença desse limite para o anterior é que aqui nós vamos obter uma função, uma nova função chamada derivada. E aqui a gente obtém um número, é a derivada da função no ponto. Então, são duas coisas distintas. Ora eu preciso de um determinado problema, eu preciso do resultado de uma solução numérica, um número. Então, a gente vai substituir esse ponto, né? Ora, eu preciso, por exemplo, de uma equação que me dê a velocidade de um objeto em um instante de tempo qualquer. Então eu preciso de uma função, né? Se eu tenho um tempo, substituir o tempo, eu acho o valor dessa velocidade. Eu preciso de uma função, então a gente escreve isso dessa forma aqui. Ok. Existem diversas notações para a gente representar a derivada. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui algumas. Lembrando que está aqui do lado esquerdo, por exemplo, é aquele limite que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, as notações mais usuais são f' de x, y', tudo isso representa a derivada. Y ponto. Essa aqui, pessoal, é a notação de Newton, que eu falei na aula anterior, que é pouco usual, né? É mais comum na literatura usar essa notação aqui dy dx, como a gente já pode adiantar, essa notação aqui dy dx, ela é devido a Leibniz. É bastante usual essa notação, assim como a f' de x, tá? Então, df dx, um d grande df de x. Então, esses caras aqui, o dx, o d grande, esses caras aqui todos representam o que a gente chama de operadores diferenciais, que é o que faz a operação de diferenciação, como é chamada as derivadas que a gente vai fazer aqui. Então, nós temos essas notações, em especial vamos olhar para dy dx e f' de x, que são as duas que a gente vai mais usar neste curso. Tá? Então, como eu comentei agora há pouco, o símbolo dy dx foi introduzido por Leibniz e é um dos mais usuais. Por que esse símbolo é bom? Vejam, dy dx, y é a função e x representa qual variável eu estou derivando. Então, aqui poderia ser, por exemplo, dy dt, derivada da posição com relação ao tempo. Então, essa notação ela é rica porque ela mostra para a gente qual é a nossa variável. Tá? Mas tudo isso é apenas o quê? Um sinônimo para a gente representar a derivada da função, como a gente está representando aqui, por exemplo, f'. Então, vamos lá. Essa notação de limite, como eu disse agora há pouco, ela é mais compacta do que o limite anteriormente mostrado. E agora, vejam, agora a gente vai trocar esse limite por essa expressão aqui ainda mais compacta. Então, o que a gente está fazendo aqui aos poucos é se livrando do termo de limite. No lugar de calcular limite, eu vou começar a calcular outras coisas que vai ser definido aqui daqui para frente. Então, a gente vai calcular agora a derivada de uma outra maneira, sem usar limites. Porque, em geral, o limite é mais complicado de fazer as contas do que a notação, as propriedades, os teoremas que a gente vai ter como resultados. Ok. Vejam, essa notação de Leibniz, dy dx. Então, em algum momento também eu vou calcular alguma coisa em função de um ponto. Então, como é que ficaria a notação de Leibniz derivada da função no ponto?
no caso aqui no ponto A. Então, a notação pode ser essas duas aqui, existem outras. Exemplo, dy, dx, essa barra vertical, x igual a A, ou seja, a derivada da função em relação a x no ponto x igual a A. Então, quando você faz essa conta, mais uma vez você obtém como resposta um número. Essa notação é similar a essa daqui, isso quer dizer a mesma coisa, f' de A. Note que essa aqui ainda é mais compacta, mas essa notação aqui não mostra para você qual é a variável, como mostra essa notação de Leibniz. Por isso que ela é uma notação muito rica, muito utilizada. Tá? Além da barra vertical, você pode usar também aqui, por exemplo, um colchete, dois colchetes. Então, existem algumas notações para representar isso. Então, vamos lá. Antes de fazer um exemplo, vamos fazer mais uma definição. E esse exemplo aqui é um exemplo clássico, você vai encontrar em vários livros, né? No livro texto, no guia, por exemplo. É um exemplo bastante interessante para mostrar esse resultado que eu vou comentar aqui agora. Então, vamos lá. Uma função f é derivável ou diferenciável em A, ou seja, no ponto A, né, se f' de A existir, ou seja, se o limite existe. Lembram? Limites laterais pela direita e pela esquerda, então o limite tem que existir para que a função tenha derivada, né? Então, é derivável ou diferenciável em intervalo aberto. Esse intervalo pode ser a, b entre dois números, pode ser um intervalo a até infinito, eu posso pegar um ponto A até infinito, né, intervalo grande quanto eu queira, né? Lembrando que esse infinito não é um número, é apenas para descrever que você pode pegar uma coisa muito grande, de menos infinito até A, de menos infinito até infinito. Ou seja, veja, nós estamos pegando intervalos abertos. Então, a gente quer que essa função ela seja diferenciável dentro desse intervalo, ou seja, no domínio da função. Então, vamos lá para o exemplo. f de x é igual a módulo de x. A pergunta é, esta função é diferenciável? Se ela é diferenciável, onde ela é diferenciável, né? Então, vamos lá. Olhando para esta função, você nota que o domínio, né, dessa função aqui ele é real. Então, vale para qualquer valor de x, correto? Perfeito. Então, vamos ver o que acontece para esta função aqui, se ela é diferenciável. Então, é uma função contínua, nos modos que a gente já estudou aqui, você pode mostrar, né? É uma função contínua, domínio real, é uma função que aparentemente não tem nenhum problema, tá? Agora vamos lá. Primeiro vamos analisar esta função quando x for maior que zero. Notem, nós temos módulo de x. Qual é a definição de módulo de x? Lembrando, a gente vai precisar da definição. Módulo de x é igual a x quando x é maior ou igual a zero. Módulo de x é igual a menos x quando x é menor do que zero. Tem que ter em mente essa definição de módulo. Então, primeiro vamos pegar o número x maior do que zero. Tá? Então, se x é maior do que zero, módulo de x é igual a x. Agora, vamos escolher um h pequeno quanto a gente queira, de tal forma que, se eu fizer x mais h, continua dando maior do que zero. Tá? Então, vamos lá. Módulo de x mais h. Por que esse h? Porque a gente vai usar aquele limite que aparece na definição e tem o h. Então, se a gente pega o módulo de x mais h, isso aqui vai dar x mais h pela nossa hipótese. X maior que zero e h pequeno e maior que zero. Tá? Então, quando a gente usa o limite da definição derivada, f' de x, né? Tá aqui o módulo, a gente trocou, né? Nós tínhamos o f de x mais h. Quem é o f? O f de x é módulo de x. Então, no lugar do módulo de x, eu troco x por x mais h. Ok? Menos a função. A função é o módulo de x. Então, nós temos esse limite para resolver. Notem, ainda estamos calculando derivadas usando o limite. Então, pela definição que a gente já mostrou agora, né, por nossas hipóteses, esse módulo de x mais h é x mais h, menos módulo de x é igual a x, por ser x maior que zero. Então, vejam, esse x cancela com esse. Eu fico com o limite de h sobre h quando h tende a zero. H dividido por h dá 1. Então, o limite de 1 quando h tende a zero, aquela propriedade, né, limite de uma constante, é a própria constante. Então, esse limite aqui dá igual a 1. Ok, então existe o limite. Se existe esse limite, existe a derivada da função. Então, a derivada desta função módulo de x para x maior do que zero é igual a 1. Perfeito. Então, ela é contínua, ela é diferenciável nesse ponto. Para qualquer x maior do que zero, né? Agora, vamos investigar para x menor do que zero. Então, agora nós vamos fazer o mesmo limite para um x menor do que zero. Definição de módulo. O módulo de x agora é menos x, correto? Então, vamos mais uma vez escolher um h
suficientemente pequeno, de tal forma que o x mais esse h, esse incremento, continue sendo menor que zero, e aí sim eu posso usar a definição de módulo, em que o módulo de x mais h vai ser igual a menos x mais h. Vamos substituir isso agora no limite, né? Lembrando que a definição aqui eu tinha f de x. F de x agora é o módulo, né? Então, x mais h, menos módulo de x. Usando agora o conceito para x menor que zero, então, menos x mais h, tiro o módulo. Módulo de x, eu tiro o módulo, sai menos x. Como já tinha menos aqui fora, então vai ficar mais. Veja, mais x menos x, zero. Sobra de novo h sobre h, correto? Menos aqui vezes h vai dar menos h. Então, menos h dividido por h dá menos 1. Limite de h tendendo a zero da constante da própria constante, menos 1. Então, veja, o limite existe, a derivada da função módulo de x para x menor do que zero, para qualquer valor de x, é igual a menos 1. Então, a função é diferenciável para esses valores de x. O que está faltando a gente testar agora? Testamos para maior do que zero, x menor do que zero. Falta testar para x exatamente igual a zero. Tá? Então, vamos calcular a derivada para x igual a zero, ou seja, no lugar do x, troca por zero. Então, o limite, né, vamos passar o limite de h tendendo a zero, coloquei o zero no lugar do x. Então, aqui, módulo, né, de x é 0 mais h, menos módulo de x, menos módulo de zero. Tá? Então, vejam, o zero cancela, a gente vai ficar aqui com o módulo de h dividido por h, correto? Para investigar agora isso, só depende do h. Então, como o h está tendendo a zero, vamos olhar o h tendendo a zero pela direita, como a gente viu em aula anterior, e vamos estudar o limite quando o h está tendendo a zero pela esquerda. Lembrando, para que esse limite exista, os limites laterais têm que ser iguais. Então, vamos testar aqui. Quando h tende a zero pela direita, o h é maior do que zero, logo o módulo de h é o próprio h. h dividido por h dá 1, limite não constante da própria constante. Então, esse limite dá 1, perfeito? Agora, vejam, olha o símbolo aqui, né, a gente definiu em aula anterior. h tendendo a zero pela esquerda, então 0 elevado a menos. h está tendendo a zero pela esquerda, logo h é negativo. Módulo de um número negativo, por definição de módulo, é menos esse número, menos h. Então, h dividido por h dá 1, com menos 1. Esse limite aqui vai dar igual a menos 1. Pronto. Então, agora a gente olha os limites laterais. Um deu 1, o outro deu menos 1. Portanto, são diferentes. Se os limites são diferentes, né, os limites laterais são diferentes, logo não existe o limite. Como a gente já viu a definição em aula anterior, correto? O que significa isso? Que esta função, apesar de ser contínua, domínio real, ela não tem derivada no ponto x igual a zero. Então, está aqui o gráfico, notem, aqui eu escrevi agora, mostrando aqui para vocês o gráfico da função derivada. A função derivada de módulo de x deu 1 se x maior que zero, deu menos 1 se x menor que zero. Então, veja, isso aqui agora é uma nova função que a gente chama de derivada. Tá? E essa função é definida dessa forma, x maior que 0, 1, x menor que 0, menos 1. E aqui nós temos um buraco, né? Porque o zero não está definido. Não tem derivada para x igual a zero, como a gente acabou de mostrar usando o limite. Tá? Ou simplesmente f' de zero não existe. Tá? Só queria chamar a atenção para uma coisa. O domínio da função f de x pode ser igual ao domínio derivado em alguns casos, mas note nesse caso. O domínio da função f de x igual ao módulo de x é real, contínua, né? Agora veja a sua derivada. O domínio é real, exceto o zero. O zero não pertence ao domínio. E mais, ela não é mais contínua. Veja pelo gráfico que a gente acabou de comentar em aulas anteriores. É uma função descontínua. Então veja que o domínio muda até a continuidade da função olhando para a sua derivada. Aqui está o gráfico da função módulo de x, que vocês já conhecem, a trabalhar em fundamentos também, né? Então veja aqui, ó, o módulo da função f de x é contínuo, tá? E no caso da derivada, ela é descontínua, né? Tem um salto aqui no zero. Então, o que significa ela não ser diferenciável no zero? Nós vimos que a derivada de uma função nada mais é que a inclinação da reta tangente. Isso significa que esse gráfico ele não tem uma tangente, uma reta tangente à curva em x igual a zero. Aqui a gente diz que esse gráfico tem um bico, tá? Ou ainda uma quina. Isso representa simplesmente que essa quina, nessa ponta, não tem uma reta tangente a este ponto aqui, tá? Onde a função não é derivável. Então, vamos mostrar agora um teorema, comentar aqui um teorema. Tá? Se f for diferenciável em A, ou seja, no ponto A, então f é contínuo em A.
Então, notem, se f é diferenciável, ou seja, se existe o limite no ponto A, ela é contínua nesse ponto. Agora, vamos verificar o contrário, né? Se essa função é contínua num ponto, será que ela também é diferenciável nesse ponto? Né? Então, notem, este exemplo que a gente acabou de estudar, ele serve como contra-exemplo. Então, notem, é uma função contínua e não é derivável em zero. Tá? Então, ela é contínua, f é contínua, mas não é derivável em zero. Então, a recíproca desse teorema é falso, não vale. O que esse teorema garante para a gente é que, se a função é derivável em um ponto, logo ela é contínua naquele ponto. Ok? Então, a volta desse teorema não vale. A demonstração está no guia de estudo, na página 75. Vocês devem fazer essa demonstração, devem entender essa demonstração. E é isso que diz o nosso teorema. Tá? Então, ou seja, será que existem funções que são contínuas, que não são diferenciáveis? A gente viu um contra-exemplo que sim, tá? E mais, existem funções que são contínuas e não são diferenciáveis em momento algum. Então, cuidado. O teorema diz apenas se é derivável em um ponto, ela é contínua nesse ponto. Tá? Aqui está uma ilustração de 3 gráficos que representam onde a função ela não é diferenciável. Um que a gente acabou de ver, tem uma quina, né, um bico, ou seja, aqui nesse ponto ele não tem uma reta tangente a esta curva, não tem derivado, não existe. Tá? Aqui nós temos a descontinuidade, né, tem salto, ela não é diferenciável nesse ponto A. E uma terceira condição que pode aparecer é aquele limite não existir, ou seja, dá uma coisa do tipo infinito, como vocês já estudaram lá no guia de estudo. Né? Isso a gente representa como a gente chama de tangente vertical. A tangente vertical significa que o limite explode, vai para o infinito. Tá? Isso que representa aqui. Então, quando tem uma tangente vertical, você também não tem derivada. Esses são os 3 casos que costumam aparecer. Tá? Ok. Então, vocês vão encontrar em livros de cálculo, no guia de estudo, tabelas de forma de derivação. Tá? Vocês vão perceber que tem a demonstração de algumas dessas fórmulas. É importante que vocês refaçam essa demonstração, entendam e façam as que estão como exercício. É bom praticar, principalmente para o curso de matemática. Façam as demonstrações também. Tá? Então, eu coloquei aqui apenas algumas. Você vai ver que tem bastante, né? Tem uma tabela básica, onde a gente pode demonstrar, mas tem uma tabela básica. E depois tudo a gente vai partir dessa tabela aqui. A gente vai estudar algo mais complexo, a gente usa manipulações, teoremas, para chegar nesses resultados conhecidos, esses resultados, digamos, tabelados. Ou seja, que a gente já provou pelo menos uma vez. Então, nós vamos verificar que a derivada de uma constante é igual a zero. Tá? Como é que eu posso provar isso aqui? Simplesmente usa a definição de limite e troca a função por uma constante. Faz as contas, você vai encontrar o igual a zero. Então, notem, derivada de uma constante é zero. A derivada de um polinômio, né, que é bastante usual. Então, x elevado a um número qualquer, x elevado a n. Como é a derivada disso? Esse n, vejam, esse n cai multiplicando o x elevado a n menos 1. Então, isso aqui vocês vão usar bastante na física também. Então, um exemplo aqui, ó. O n igual a 2, x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado agora, sem usar limite, de uma forma bem prática, bem rápido. Notem, o limite usou para demonstrar esse resultado, tá? Então, vejam. A derivada de x ao quadrado. Cai o 2, no lugar do n, 2 vezes x, elevado a 2 menos 1, 1. Então, notem, a derivada de x ao quadrado é 2x. E que a gente faz isso com meia linha. Se você usar o limite, você vai perceber que você vai fazer muito mais contas, tá? Derivada exponencial é ela mesma, vocês vão justificar isso aqui, fica como exercício provar esse resultado, tá? Agora nós temos aqui 3 propriedades. Então vejam, a derivada de uma constante vezes a função, a constante sai da função, aí você deriva apenas a função. A derivada da soma é a soma das derivadas. A mesma coisa da diferença. A derivada da diferença é a derivada da diferença, né, de f menos g. Produto. Veja, o produto de duas funções. Como é que eu derivo o produto de duas funções? Essa aqui é bem legal para fazer a demonstração. Então, a derivada do produto é o seguinte, a regrinha é a seguinte. Deriva a primeira função, vou chamar f de primeira e g de segunda. Então, deriva a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes derivada da segunda. Então, aqui é a regrinha básica, mas é necessário provar esse resultado. Repetindo, a derivada do produto de duas funções. E chamando a atenção, a gente vai ver que isso aqui não existe lá nas integrais, tá? Essa propriedade do produto. Então, o produto de duas funções é
deriva a primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Quociente, quando eu tiver divisão de duas funções, como é que eu calculo a derivada disso? Né? A derivada disso, agora é o seguinte, f dividido por g, vejo a linha representa a derivada. A do quociente, esse g fica ao quadrado no denominador, tá? Deriva a primeira função, multiplica pela segunda, menos a primeira função vezes a derivada da segunda. Ou seja, esse mesmo resultado aqui, só que fica negativo, dividido por g ao quadrado. Então, a função do denominador ela fica ao quadrado. Então, essa aqui é a regra para a gente derivar o quociente de duas funções. A gente vai fazer dois exemplos aqui, mas é necessário que vocês façam muito mais, que vocês pratiquem bastante este ponto, em que a gente vai usar daqui para frente as derivadas, todos usando essas fórmulas de derivação, essas regras de derivação, e não mais de limite. Tá? Então, dois exemplos aqui apenas. Primeiro, f de x é igual a x vezes e elevado a x. Então, você aqui tem que identificar que aqui eu tenho um produto de duas funções, tá? E aí sim você vai usar a regra correta. Então, a gente quer encontrar a derivada, ou seja, f' de x. Então, usando o conceito agora há pouco, né, a derivada da função em relação a x. Quem é a função é essa daqui, x vezes e elevado a x. Então, deriva a primeira, né, derivada do x, vezes a segunda, a exponencial. Então, vejam, aqui agora você tem um produto. Vamos usar a regrinha que a gente acabou de ver, né? Deriva a primeira de x em relação a x, vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. A derivada de x com relação a x, usando a regrinha agora, vai dar 1, vezes e elevado a x, mais o x, né, vezes a derivada da segunda. Pela regra de derivação, você vai ver que a derivada exponencial é ela mesma. Então, e elevado a x. Daqui para aqui, o que a gente está fazendo? Colocando e elevado a x em evidência. Tá? Então, ficamos com 1 mais x. Então, o primeiro passo é você que vai ter que identificar que você tem aqui um produto de funções para usar essa regrinha. Tá? E aí, notem, a gente já usou aqui duas regras, as duas propriedades primeiras, em que vocês devem demonstrar também essas propriedades, não esqueçam. Agora, vejam, se a função é esse quociente, então você tem que identificar, né? Aqui é uma função, aqui é outra. Nós temos duas funções. Primeiro passo, você pode simplificar quando for o caso, tá? Quando não for possível, a gente vai trabalhar com quociente. Aí agora a gente usa essa última regra de derivação. Então a gente quer encontrar essa derivada. Veja, f' de x. O resultado aqui é uma função. Então a regra diz simplesmente o quê? Que a função do denominador, que eu vou chamar de função 2, e a do numerador, função 1. Diz o seguinte, que eu pego a função 2 e elevo ao quadrado. Está aqui no denominador. Pronto. Agora vamos lá. A gente repete a segunda função e deriva a primeira. Então, multiplica a segunda pela derivada da primeira. Eu não derivei ainda. Eu deixei aqui o símbolo para você notar. Isso. Menos, a fórmula tem o menos, né? A primeira função vezes a derivada da segunda função com relação a x. Está aqui o símbolo de derivada. Vamos derivar agora. Então, essa daqui repete, vamos derivar esta função usando a regrinha, né? X ao quadrado, caiu 2, 2 menos 1, 1. Então fica 2x elevado a 1. Está aqui. Né? Mais x, a derivada de x com relação a x dá 1. A gente acabou de fazer no exemplo anterior, né? Isso aqui vai dar 1. E a derivada de uma constante, a primeira propriedade, vai dar igual a 0. Então, simplesmente eu fico com esse termo aqui. Isso aqui é a derivada desta função aqui, né? Menos. Agora a primeira função repete, vamos derivar a segunda função. Então, x ao cubo, o n igual a 3. Né? Então, 3, o 3 cai, 3x elevado a 3 menos 1, 2. Então, fica 3x ao quadrado, usando o teoremazinho. Tá? O que você vai fazer aqui agora nada mais é que manipulação algébrica. Ou seja, fazer a propriedade distributiva, tá? Em ambos os termos, e depois simplificar o que der para simplificar. Tá? No final, você vai obter esse resultado aqui, e esta função é a derivada da função dada, da função f de x, que também é uma função. Tá? Então, vocês precisam praticar bastante, porque essas regrinhas de derivação vão ajudar e muito a fazer todos os exercícios daqui para frente, sem usar limite. Então, de forma bastante prática.
E é o que a gente precisa nas aplicações, a gente precisa de coisa prática, né? A gente pode ficar fazendo tudo através de limites, onde a gente vai ter diversas complicações. Então, para isso, também é desenvolvida a derivada, né? Para ajudar na questão da prática, no conceito, se estiver trabalhando com algo palpável, uma aplicação, alguma coisa do tipo. Para finalizar, estude, demonstre as regras de derivação que aparecem no guia, está nas páginas 77 até 110, tá? E para contribuir, temos aqui 2 vídeos que é feito algumas dessas demonstrações e exemplos também, para que você possa assistir um pouco mais se for o caso. Então, espero na próxima aula. Estude, faça bastante exercício. Lembre, matemática é necessário que a gente pratique bastante. Além, claro, de ler o manual, o nosso guia, no mínimo nosso guia. Se ler livros, melhor ainda também, para complementar. E aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos!